Alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estudando muito? Muita tarefa aí? Estão dando conta? Alguns de vocês têm falado comigo lá no meu WhatsApp, eu tenho tentado responder, então estou vendo que estão fazendo aí as atividades muito bem. Parabéns para vocês. Vamos trabalhar, né? Então, estou passando aqui para deixar explicações relativas às atividades da aula de hoje. Somente relativas às tarefas da aula de hoje, tudo bem? Então, acompanhem aí, é um pouquinho de coisa só. Para as outras atividades eu volto depois. Acompanhem aí e tentem realizar as tarefas de hoje direitinho, ok? Vamos lá. Meninos, então não reparem muito, que meu quadro é um pouco pequeno, então às vezes eu fico na frente dele, tá? Então vocês fiquem atentos lá no quadro e também àquilo que eu estou falando aqui. Bom, tarefa de hoje, vocês vão ler um texto, né? Tem um texto aí para vocês, que é, na verdade, uma canção do Arnaldo Antunes. E o título desta canção é O Pulso. Algumas questões que vocês têm aí para hoje são de interpretação, e eu acredito que a condição interpretativa de vocês esteja bem legal aí para conseguir. Então eu vou tratar aqui apenas da parte teórica, que eu acredito que vocês precisam receber aí algum reforço para conseguir responder, ok? Então vocês têm um texto, que é uma canção, e em algumas questões vocês vão ter que comparar a estrutura, quer dizer, a forma, né? Estrutura corresponde à forma. Então, vocês vão ter que comparar a estrutura desta canção à estrutura de um poema. E vocês vão perceber que a estrutura é a mesma, né? Por que a estrutura é a mesma? É isso que vocês vão ter que responder lá na tarefa de vocês. Então, vocês vão observar que tanto a canção quanto o poema tem uma forma específica, né? De aparecer no papel, de ser projetada. Então, vocês vão pegar esses elementos que vocês já conhecem, quando a gente estudou o gênero poema, algumas vezes que a gente tratou do gênero poema em sala, vocês já sabem quais são as características da estrutura do poema, né? Algumas delas, olha, escrita em versos, né? Então, um poema é escrito em versos, a canção também é. O poema apresenta ritmo, musicalidade, a canção também, né? É uma canção, tem que ter musicalidade. E eu trouxe aqui para vocês exemplos, né? Até mesmo lá do texto lá que vocês estão com ele aí, né? Do texto de vocês. Então, tem um verso que é assim: o pulso ainda pulsa. Então, vocês vão observar aqui, ó, como que a gente percebe o ritmo, a musicalidade, por meio desses recursos. Observem aqui a repetição do som, não da letra, do som, do fonema, que a gente tem a letra P para corresponder, né? Mas vamos pensar no som. O som do P se repetindo aqui. A gente já estudou que quando ocorre repetição de sons consonantais, tem um recurso, né? Tem nome para esse recurso, é um termo teórico da literatura e a gente está se referindo à aliteração. Coloquei aqui para vocês, não sei se dá para enxergar aí, mas a aliteração é a repetição dos sons consonantais no verso, né, nos versos de um poema. Então, do mesmo jeito que acontece aqui no poema, vai acontecer na canção. Outra coisa, outro exemplo que eu trouxe aí, o verso encefalite, faringite, gripe. Vocês vão observar aí novamente a aliteração, né, aqui na repetição do fonema, que corresponde à letra P, a letra F, aliás, e vocês vão perceber também a assonância, né, que é a repetição dos sons vocálicos. Então, nós temos aí a assonância ocorrendo na repetição do som vocálico que corresponde aqui à letra I. Né? Então, o som da letra I, o som da letra F, o som da letra T, o som da letra P. Então, são repetições que vão promover no poema essa musicalidade, esse ritmo. E da mesma forma, isso ocorre lá na canção. A canção é, na verdade, um poema que foi musicalizada, né? Que foi transformada em uma melodia. Então, algumas questões lá da tarefa de hoje vocês vão ter que tratar a respeito desse assunto, ok? Então, é só responder agora. Então, alunos, aí da tarefa de hoje está relacionada a isso daqui, ó, polissemia.
A gente não tratou muito bem desse assunto ainda não, ou seja, não é uma revisão, é um conteúdo novo, né? Então vamos prestar bastante atenção aqui. Então, polissemia é um recurso, né, que existe na nossa língua para se referir aos vários, né, aos variados sentidos que uma palavra pode assumir, dependendo do texto em que ela está empregada, dependendo da situação em que ela está empregada. Então, para tratar da polissemia, uma das formas da gente tratar da polissemia é observando o sentido denotativo e o sentido conotativo das palavras. O sentido denotativo é aquele sentido literal, é aquele sentido usual, comum, que geralmente, né, é o sentido em que geralmente a palavra é empregada no dia a dia. Então, esse sentido literal é aquele que a gente vai encontrar também lá no dicionário, né? O dicionário, em primeiro lugar, mesmo às vezes ele tem o verbete, né? A palavra tem mais de um sentido lá no dicionário, mas o que vem em primeiro lugar, geralmente, é o sentido literal. É aquele sentido mais comum da palavra. Então, ele vai estar lá no dicionário. Então, para facilitar, para a gente lembrar que o sentido denotativo é o literal e é aquele que está lá no dicionário, eu sempre faço com meus alunos a técnica de marcar a palavra. Olha, a palavra denotativo tem a letrinha D, da mesma forma que a palavra dicionário tem a letrinha D. É só um mecanismo mental, né, para a gente lembrar disso. Então, resumindo, sentido denotativo é o sentido literal, aquele que a gente encontra no dicionário. Já o sentido conotativo é um sentido novo, um sentido que vai depender da intenção do autor quando ele colocou aquela palavra lá no texto. Vai depender da intenção do autor em relação a como que a gente vai pensar no sentido novo que ele quer atribuir àquela palavra. Então, é por isso que a gente chama conotativo de sentido criativo. O conotativo é o sentido figurado, é o sentido criativo, é o sentido que o autor deseja que a gente perceba, né? Ele deu um sentido novo à palavra e, ao ler o texto, a gente vai precisar chegar a essa interpretação, perceber esse sentido novo que ele quis, né, proporcionar aquela palavra naquele texto, naquela ocasião. Então, a gente marca, né, porque a palavra conotativo tem a letrinha C, para lembrar a gente que o C é da palavra criativo, né, da criatividade do autor, quando ele empregou aquela palavra em aquele determinado sentido. Ok? Então, vamos lá para responder a tarefa de vocês. Por exemplo, não é esta frase que está lá, né? Mas eu coloquei uma aqui parecida, só para vocês pensarem. Por exemplo, na frase, a terra está doente. Se a gente for pensar num sentido denotativo, para a palavra doente, né? O sentido denotativo, nós vamos buscar aquele sentido do dicionário. Então, qual seria a explicação para a gente imaginar a terra doente? Na verdade, não será a terra, né? Nossa língua é cheia de elementos metafóricos, né? Então, figurados, no caso, né? Figurados. Aqui, no caso, a terra, não é a terra que vai estar doente. Se a gente quiser dar um sentido mais denotativo, mais próximo do sentido comum para a palavra doente, nós vamos imaginar que não é a terra em si, mas sim as pessoas, né? Todo mundo, né? Todo mundo do planeta Terra está doente. Aí a gente faz, então, a gente leva, então, esta frase para o sentido mais denotativo. Agora, se a gente levar esta frase para o sentido mais conotativo, aí sim nós vamos imaginar a Terra doente, né? A Terra o quê? Com carências. A gente pode pensar nas variadas carências que o planeta Terra sofre, por exemplo, como o quê? Devastação, né? Queimadas, erosão provocada pela influência do homem, né? Então, assim, são ações humanas que machucam, né? Que destroem a terra. Então, nesse sentido, a terra estando doente fica num sentido mais conotativo, figurativo, né? Para mostrar que a terra está o quê? Que a terra está maltratada pelo homem, o planeta Terra está sendo destruído, né? Então, nesse sentido, a gente leva para a conotação. A palavra doente assume o sentido de, por exemplo, devastada, destruída, poluída, né? Desmatada. Então, é o sentido novo que o autor da frase deu
a palavra doente ao ser associada à terra. Tá? Então, lá no texto de vocês, tem outras frases, né, parecidas com essa daqui que eu coloquei, outras novas, um pouco diferentes, mas que vocês vão ter que analisar. Então, é isso, é só lembrar o que significa denotativo, conotativo e pensar bastante, porque o texto lá vai exigir um pouquinho de interpretação, que aí vocês conseguem responder, ok? E então, na última questão da tarefa de vocês, meninos, vocês vão fazer uma pequena produção textual. A última questão pede para vocês fazerem uma paródia. E a gente não falou a respeito de paródia lá na sala também, não. Então, prestem atenção na explicação, na definição desse gênero textual para que vocês possam escrever o de vocês, tá bom? Produzir o de vocês. Então, vejam bem. Paródia é uma produção de texto que é, na verdade, uma recriação da obra original. É uma releitura, ou seja, vocês vão trazer algo novo para esse texto que já existe, tá certo? Então, olha, vocês têm lá o texto, né, o texto base da tarefa de hoje, que é a canção, né, a canção que vocês estão lendo lá. E vocês, ao final da atividade, vocês vão reproduzir essa canção, vocês vão recriar esta canção, vocês vão poder aproveitar quase tudo que já tem nela, por exemplo, a estrutura, né, que a gente já falou que vai ser igual a de um poema, vocês vão manter isso, vocês vão poder manter a temática, grande parte daquilo que já está lá. Só que vocês vão trazer um palpite novo, vocês vão colocar algo novo. Essa tarefa ela é muito importante, ela é muito produtiva, porque ela traz o texto para o contexto atual. A paródia é uma forma de atualizar o texto que já existe, né? Então, a gente traz o texto para o nosso contexto e acrescenta algumas coisas relacionadas ao momento que a gente está vivendo. Essa é a proposta da tarefa de vocês lá, ao produzir a paródia. Atualizar o texto. Geralmente, as paródias, né, elas reconstroem o texto original para fazer um apontamento crítico, ou um apontamento cômico, ou até mesmo para propor uma reflexão nova, diferente, que não apareceu naquele texto original. Então, a pessoa que faz a paródia acrescenta algo, né? Se ela quiser propor uma reflexão, ela acrescenta algo de teor reflexivo. Se ela quiser fazer uma crítica, ela acrescenta algo de teor crítico e assim vai. A tarefa de vocês pede para que vocês acrescentem algo que traga o texto, que traga a canção do Arnaldo Antunes para o momento atual, para que a gente possa olhar para aquela canção, reler aquela canção e perceber que ela está falando de algo que a gente está vivendo hoje. Então, vocês vão poder trocar algumas palavras, excluir algumas que estão lá, colocar palavras novas ou apenas acrescentar, certo? Então, vocês vão mexer nesse texto mantendo a temática e mantendo a estrutura, mas trazendo algo novo. Então, vocês vão reformular o texto, né? Dar uma roupagem nova para ele. Isso é uma paródia, ok? E então é isso, meninos. Assim, né, a gente termina a tarefa de hoje. Daqui a pouco eu coloco mais orientações para as próximas tarefas. E aí, né, dúvidas, se vocês tiverem muitas dúvidas, vocês, ó, já sabem, né, tem lá o grupo, pode chamar lá. Algumas pessoas já têm me chamado, eu oriento na hora, né? Então é isso. Tenham um bom dia, produzam bastante, façam todas as tarefas e até a nossa próxima aula.